Olá, ouvinte! Seja bem-vindo e bem-vinda a esse episódio de podcast. Eu estou feliz porque eu vou falar de um assunto que eu gosto bastante, gente, que é a aprendizagem profissional. Tenho aí, a minha atuação junto à juventude, no ensino profissionalizante e também no ambiente corporativo, dando treinamentos, etc. Eu estava pensando em trazer alguém à altura desse assunto e está aqui a doutora Mariane Josviak. Eu acho sensacional, porque ela é, digamos, uma profissional, é uma pessoa da área legal, trabalhista, mas, sobretudo, é uma missionária dessa coisa tão legal que é fazer o jovem melhor, no aspecto da sua carreira e progressão profissional. Não sei se eu acertei na definição, do que você é, mas vem cá, chega aqui, viu, doutora Mariane? Diz se essa realmente é uma missão sua e se apresente aí para esses que estão nos assistindo. Então, eu agradeço muito, André, esse convite e acredito sim que é uma missão, porque eu passei como procuradora em 1993, então já faz algum tempo, e desde 96, 97, comecei a ansiar por que a aprendizagem profissional fosse vista de forma diferente no nosso país. Porque, na época, nós vislumbramos que seria uma oportunidade de mudar a realidade de diversos jovens. E essa oportunidade estava inscrita ali na Constituição Federal. Eu gostaria também de me apresentar, conforme você solicitou. Eu sou procuradora, então, já há algum tempo, e atuo muito na área da infância e da adolescência. Eu tenho imensa satisfação em ser procuradora do trabalho, em poder atuar, como você disse, na área legal, mas também trazer um pouco do social. E a nossa profissão possibilita isto, após ter feito curso de Direito, ter estudado por algum período, ter feito concurso, eu estou nessa profissão que eu amo muito. E ainda mais quando posso trabalhar com os jovens, com os adolescentes, com os aprendizes, com instituições sociais, Sistema S, entidades em geral que ministram aprendizagem profissional, escolas, centros de educação tecnológica, também os centros desportivos podem fazer aprendizagem. E acredito que através da aprendizagem profissional, que ela é possível, ela é viável dos 14 até os 24 anos, nós podemos mudar a realidade dos nossos adolescentes e jovens. Nós estamos dizendo assim, não fique fora dos nossos muros, adentre, vocês serão bem-vindos. Ao contrário do que dizia o Plínio Marcos, quando fez uma crítica ao sistema de trazer os adolescentes para uma realidade diferente, quando ele analisou os meninos da FEBEM, ele partiu de um texto já anterior e ele disse assim, não há, no nosso país, o texto anterior falava que há apenas um vidro que separa a fome do pão. E ele dizia, ele complementava, mas ai daquele que no Brasil ousa quebrar esse vidro pela fome. Então, a aprendizagem profissional, ela promove isso, ela é direcionada para os adolescentes, na sua maior parte, em vulnerabilidade social e econômica, também os que cumprem medidas socioeducativas, também os adolescentes negros, as pessoas com deficiência, que aí não há idade, para a pessoa com deficiência, não se restringe a 14 a 24 anos. Interessante, isso eu não sabia. Olha. Pode ser aprendiz em qualquer idade. E, enfim, a todos aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade social e econômica. Só que o ser vulnerável, muitas vezes, não é apenas... O ser humano já é vulnerável por si só. O adolescente mais vulnerável, o adolescente e o jovem, porque há menos possibilidade, inclusive, de acesso ao primeiro emprego. Muitos só conseguem começar mais tarde, então há uma dificuldade mesmo. Há um desemprego grande nessa faixa etária. E aí a aprendizagem faz isso. Ela traz a possibilidade do adolescente ou do jovem
se profissionalizar, porque ele tem que necessariamente ter uma jornada teórica dentro de uma instituição, que são aquelas que eu mencionei, o Sistema S, que abrange Senai, Senac, Sescope, Senat, Senar, e também um centro desportivo, ou ainda uma ONG, uma instituição sem fins lucrativos, ou ainda os centros federais tecnológicos. Então, ele necessariamente, esse adolescente ou jovem, após os 18 anos, ele tem que estar na escola, exceto se ele já concluiu o ensino médio. Então, o que a aprendizagem profissional faz também? Ela possibilita que o adolescente que não está na escola, ele parou de ir à escola lá, com 15, 16 anos, não quero mais estudar. Aí ele viu a possibilidade de ser aprendiz nos sites, que tem diversos sites que falam dos programas de aprendizagem. Exatamente. Inclusive, sem querer te interromper, está aqui, né, a missão do podcast como veículo de comunicação, e quem sabe isso chega ao conhecimento de um jovem que, né, de repente vê a possibilidade agora Sim. de retornar, né, de ser um aprendiz, né? Então, sensacional. Fechado o parênteses, continua aí. Mesmo então que ele não esteja estudando, é isso? Ele tem que voltar à escola. Então esse é um dos méritos da aprendizagem profissional, exceto se ele terminou o ensino médio. Daí ele não precisa. Mas se ele não está estudando e quer ser aprendiz, ele tem que voltar à escola. Ele não pode ser um aprendiz que abandonou a escola no 8º ano, no 9º ano, não pode. Ele tem que fazer as duas coisas. Ir para a escola, 3 coisas, aliás. Ir para a teoria e ir para a prática. A teoria seria nessas instituições que eu mencionei e a prática dentro de uma empresa. Há muitas instituições que fazem assim. Na prática, então, para a empresa vai 3 dias a semana. Para a teoria, para a instituição, vem 2 dias a semana. Entendi. E, além disso, ele vai para a escola. A gente está com um probleminha hoje que eu acredito que as autoridades educacionais têm que perceber, sim, que é a questão do ensino médio. Porque quando o ensino médio é ampliado para a jornada integral, nos diversos estados da nossa federação estão ocorrendo problemas e muitos jovens estão saindo da aprendizagem dizendo: não consigo ir para a aprendizagem e para este ensino. Então, há uma necessidade de que os secretários estaduais de educação reconheçam que a aprendizagem pode ser integrada a este currículo do ensino médio, ou readequação de horários, tanto da instituição quanto do jovem, porque há estados que eles optaram por não tornar integral no sentido de manhã e de noite, mas eles aumentaram a jornada. Então, o adolescente o jovem começa a estudar antes e sai depois. Quando ele sai, ele tem que correr para almoçar, pegar o transporte e ir para a empresa ou para a instituição, e muitas vezes ele está chegando atrasado. Exato. Então, está dando esse problema. E se por um lado é genuína a preocupação em você oferecer o maior tempo e espaço possível, né, de experiência do aprendizado para o jovem, por outro lado, há de se entender, muito interessante, muito esclarecedor isso, que esse aprendizado, né, mesmo a parte teórica, ela pode se dar lá no momento da empresa, ou daquela ONG onde ele está atuando, enfim, todos aqueles espaços que você achou, né? Então, Sim. pode se construir, olha aí, ouvinte, né? Com as Principalmente os instituições. educadores, né, e gestores educacionais que estão nos ouvindo agora, você pode construir uma abordagem interessantíssima de currículo para além, né, do muro da escola propriamente dita. Com as entidades formadoras, uma parceria, que não necessariamente é apenas o Sistema S, porque, como foi dito lá, a nossa lei, que começou lá em 42, 43, agora eu vou trazer um dado novo, no ano de 2000 veio a Lei 10.097/00, que alterou a nossa consolidação das leis do trabalho e legislações que tratam do assunto, e incluiu novas entidades para ministrar a aprendizagem. Então, ela não restringiu mais. O Sistema S tem a prioridade, mas não significa que só Sistema S. As instituições sem fins lucrativos, elas prevêem nos seus estatutos que um dos objetivos é profissionalizar jovens. Elas se cadastram no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e no Ministério do Trabalho, e também cadastram o seu conteúdo, que segue as diretrizes do Ministério do Trabalho. E aí o curso inicia-se, né?
E também costuma haver uma cobrança de um valor, mas esse valor nunca é cobrado do aprendiz. Eu acho que é importante também trazer esse dado, porque há algumas denúncias aqui no Ministério Público de empresas que vão em escolas e dizem que o adolescente vai ser aprendiz se ele pagar um valor X e fazer um curso. Olha aí, isso não existe. Importante isso. Uhum. Isso não existe, nós investigamos, não pode cobrar do aprendiz. E normalmente essas instituições são instituições falsas, às vezes são empresas, nem são instituições sem fins lucrativos. O que pode ser cobrado é da empresa, porque a instituição sem fins lucrativos também não tem como se manter. Então, ela se mantém com um percentual, não, um valor fixo por cada aprendiz contratado. Aí também, aqui no Paraná, a título exemplificativo, tem também o Cartão Futuro. O Cartão Futuro é um recurso que o governo do estado resolveu entregar às empresas para contratar aprendizes, e uma sugestão que nós temos feito para que esse Cartão do Futuro avance mais e atinja mais pessoas, é que ele também pudesse ser direcionado para a própria instituição sem fins lucrativos. Ou para o Sistema S, para a unidade inconcedente em geral. Porque a instituição vai cobrar da empresa um valor, R$200, por exemplo, para ele ficar 2 dias fazendo o curso na instituição. Se o governo do estado repassasse esse Cartão Futuro, os valores para as instituições sem fins lucrativos, elas não precisariam cobrar das empresas. Então, é uma sugestão que nós fazemos, né? Eu gostaria de falar um pouquinho também para os adolescentes, para os jovens de 14 a 24 anos, para as empresas, que a prioridade de contratação é do adolescente, é de 14 a 18 anos. Então, se eu tenho uma empresa e eu preciso contratar de 5% a 15% de aprendizes, conforme diz a legislação, e eu resolvo contratar só jovens a partir dos 18 anos, eu estou infringindo a lei. Olha, eu tenho que dar prioridade. Eu tenho essa elasticidade até 24. Até 24. Incompletos, né? Então, esse adolescente, ele tem prioridade por quê? Porque nós estamos, como foi dito no início, lidando com a vulnerabilidade social, financeira das famílias brasileiras. E isso começa muito cedo, tradicionalmente. Então, ele vem também para quebrar, a aprendizagem profissional também quebra a situação do trabalho infantil. Porque um adolescente encontrado com 14 anos, ele está fora da lei, trabalhando. A empresa está fora da lei. Mas se ele for aprendiz, ele pode, com 14. Então, muitas vezes os auditores, os procuradores do trabalho, eles localizam um adolescente em situação de trabalho com 14, 15 anos, vamos direcionar esse adolescente para a aprendizagem profissional se a situação é de renda familiar. De renda familiar. E são diversas situações assim que nós acompanhamos. E é interessante, doutora Mariane, perceber que não é aquela, especificamente, recortadamente agora nessa tua fala, né? Olha, encontrou-se algo irregular ali com um jovem de 14 anos. Vamos readequar, vamos trazer ele para as condições do aprendizado profissional, do aprendiz, etc. Né? Então, não é uma situação meramente punitiva, de uma vigilância, de uma coerção, de uma coerção. Há um sentido de até orientação, né? Porque pode ser que um pequeno empreendedor, ou mesmo uma média e grande empresa, desconheça um pouquinho, ou tenha muito mito, ao invés de conhecimento, né, de causa ou de lei. Então, está lá, né, o trabalho de vocês orientando, vamos readequar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, em prol daquele vulnerável, né, que você agora há pouco disse, né, a própria situação de adolescer ou de estar adolescente é de vulnerabilidade, ainda está se constituindo valores, visão de mundo, né, precisa-se de orientação, o profissional às vezes ele não tem essas coisas em família e vai depender muito desse aparato todo que ele vai encontrar na escola e no trabalho. Muitos adolescentes acabam sendo arrimo de família, acabam sendo o primeiro trabalhador na sua residência que tem a carteira anotada, né? Então, essa é uma das vantagens, dos benefícios do contrato de aprendizagem, é a anotação na CTPS, na carteira de trabalho e previdência social. É também o fato de que este aprendiz, ele tem que ter os direitos trabalhistas e previdenciários como um todo, previstos na Constituição Federal, na consolidação dos na consolidação trabalhista. Por exemplo, ele tem, eu vou citar aqui alguns, a jornada dele é de 6 a 8 horas dia, incluindo teoria e prática da aprendizagem. 6 se ele estiver até o ensino fundamental, 8 horas se ele estiver no ensino médio.
Pode ser, mas pode ser menos. Tem instituição que opta por ser 4 horas. Excelente. Estou até me colocando no papel de leigo aqui. Atenção aí, quem está ouvindo, tá? A jornada inclui a parte teórica. Inclui a parte teórica. E a remuneração também. Olha aí que isso interessante. É maravilhoso, eu acredito, porque ele está lá aprendendo uma profissão dentro da entidade formadora e ele está recebendo como se fosse uma jornada efetivamente de prática. Não, então ele recebe teoria e prática, né? Ele tem direito a férias, se for menor de 18 anos, obrigatoriamente coincidente com férias escolares. Se for maior de 18 a 24, indica-se que assim seja também. 13º, o salário mínimo hora. Então vai ser correspondente ao número de horas que ele trabalhar, mas é o salário mínimo hora que ele tem direito. E esses são alguns dos direitos que eu acredito que é interessante mencionar. É diferente do contrato de estágio. O contrato de estágio se baseia na Lei 11.788/08 e o contrato de estágio não tem esse vínculo de anotação na carteira de trabalho, exceto se for desvirtuado e o estagiário ingressar na Justiça do Trabalho pedindo vínculo. O contrato de aprendizagem tem duração máxima de 2 anos. E depois disso, renovável, não renovável? Renovável ou não, depende da empresa. Muitos são contratados por aquela empresa, outros não. Mas, mesmo que ele não seja contratado pela empresa, isso é importante frisar, porque às vezes vem alguns estudos em Brasília que necessariamente querem saber quantos desses aprendizes continuaram nas empresas, para ver se o contrato de aprendizagem é ou não um contrato que deve ser mantido no nosso país. Quase como assim, será que está tendo retorno sobre todo esse investimento? Mas veja que 2 anos, um aprendiz lá que ele está sem perspectiva, aí ele viu uma propaganda lá na sua escola, ou ele viu uma propaganda da aprendizagem num site que ele ingressou, assistiu aqui esse podcast, ingressou. Eu posso ser aprendiz por 14 anos. Sim, e principalmente depois que ele vê que ele tem toda a seguridade, todo o amparo legal, carteira assinada, todas essas condições interessantíssimas, né? E aí? Sim, daí esse aprendiz, ele percebe que ele pode mudar a sua realidade, né? Com certeza. E quando ele muda a realidade dele, ele muda a realidade de quem? Ele muda a realidade da família, ele muda a realidade da comunidade, muitas vezes, porque ele vai dizer para um amigo dele, ei, venha ser aprendiz também. Ele vai dizer para um colega da escola. A sua mãe precisa muitas vezes de recurso financeiro, vai mudar. Nossa, meu filho já está trabalhando, que orgulho. Mas ele está trabalhando como aprendiz, ele não está trabalhando fora da lei. É de uma forma diferenciada. E muda a realidade do nosso país. Muda a realidade do país. Da comunidade, da cidade, do estado e do país. Por quê? Porque são inúmeros aprendizes no Brasil. Né? Sensacional, né? Essa perspectiva, né, ouvinte? Você perceber que vai muito mais além do que o indivíduo aprendiz profissional, né? Tá na comunidade, tem um tanto de simbólico e simbolismo. Eu estou imaginando aqui, por exemplo, aquela primeira carteira assinada, aquela coisa que engrandece, que traz o jovem que estava escutando outro discurso por aí e que daqui a pouco se sente realmente muito próximo de um reconhecimento. Vou acrescentar todos aqueles reconhecimentos que você falou, a mãe, né, o pai, a vizinhança, o comércio lá no bairro, né, dizendo, olha, esse aqui ele tem carteira assinada, ele tem crédito, enfim. Então, olha aí, né, ouvinte, o quanto que isso reverbera, né, para muito além do próprio indivíduo. E como é uma estratégia, não sei se é correto dizer isso, mas uma estratégia, né, social de salvaguarda e de fomento do cidadão que trabalha e gera renda. Sim. Sensacional. É o exercício de um direito. Muitas vezes nós dizemos assim, uma oportunidade. Para ele é uma oportunidade, mas é um direito. Por quê? Porque está na Constituição. Nós devemos cumprir o que consta lá. Ele tem esse direito de se profissionalizar. Em se profissionalizando, ele vai ter direito à saúde, a outros direitos que constam ali. Porque muitas vezes ele vai ter o plano médico na própria empresa, ele vai ter o direito à alimentação, à escolarização. Então, a aprendizagem puxa diversos direitos. É um contrato que nos entusiasma. E eu gostaria de citar, inclusive, já que você mencionou,
Muitas vezes, quando o contrato de aprendizagem chega, ele está tirando de outro lugar que ele poderia ir. Exato. E eu gostaria de citar um ou dois exemplos nesse sentido. Nós escrevemos um livro aqui com o Dr. Davi Kerber Aguiar, Mariane Josviak, que bacana. Que nós tratamos do adolescente. Inclusive, vamos colocar ali nos rodapés do vídeo essa referência que eu acho importantíssima para quem está nos ouvindo e assistindo. Que nós tratamos do adolescente em conflito com a lei e a possibilidade dele ser aprendiz. E o promotor comentava comigo que na cidade de Araucária, onde nós iniciamos um projeto com o Senai, com o apoio da Prefeitura de Araucária, aqui no Paraná, num determinado dia houve um furto no mercado. E a polícia que investigava já disse assim, deve ter sido o fulano, porque ele sempre cometia furtos naquela redondeza. E daí foram atrás do meu amigo, do Davi, do Dr. Davi, e perguntaram do menino. E o Dr. Davi disse, esse menino, ele está agora sendo aprendiz. Ele está fazendo o curso do Senai, ele está com o apoio da prefeitura, porque a prefeitura dava lanche, está indo à escola e ele está na empresa. Nesse exato momento, ele está na empresa. Então foi... Quase um álibi ali, né? É um álibi, né? Mudou a situação dele, né? Porque ele era o primeiro suspeito. Então, gente, é engraçado, mas ao mesmo tempo é tenso, é trágico, mas ao mesmo tempo arranca sorrisos, porque a gente vê, olha aí que coisa bacana, esse sim, retirar, né, o jovem da situação de risco, sim, e trazê-lo, né, para aquilo que a gente espera que seja o jovem hoje. Houve um curso também que teve uma luta bem grande aqui em Curitiba para que houvesse aprendizagem em setores de difícil contratação. Então teve o setor de vigilância na época, porque como que vai ser aprendiz de vigilante, né? Todo mundo dizia, mas o que vocês estão querendo? Não, então tem que ser maior de 18 anos. Maior de 18 anos. Mas mesmo assim, e foi feito um curso na época, há algum tempo atrás, junto com a Cidade Júnior, onde ficaram 10 meses sendo aprendizes. E os 5 primeiros meses, eles só tinham teoria e eram remunerados pelas empresas de vigilância, só teoria. Uhum. E os últimos 5, eles ficavam em lugares sempre acompanhado com outra pessoa, em lugares mais seguros, mas adentraram a vida profissional também prática. E o primeiro dia de aula eu estava presente, muitos daqueles jovens de 21 anos, desculpe, aqueles jovens de 21 anos disseram assim, eu estava sendo, estavam me pesquisando e tentavam me cooptar para o tráfico. Pois é. E se eu não começasse a receber esse salário, talvez eu tivesse que ir, porque não tinha alternativa, não conseguia emprego de outra forma. Olha só. Então foi esse caso. E uma outra situação, e eu começo a lembrar das situações assim,